Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Vamos aí à página de número 36 e resolver a nossa primeira questãozinha de hoje. Página de número 36. E ele me coloca o seguinte, ó. Barreiras térmicas são empregadas em projetos aeroespaciais, constituídas por material e, por gentileza, grife isso aí, ó, com elevado ponto de fusão. Qual material que poderia ser empregado como componente de barreiras térmicas em projetos aeroespaciais? E eu queria compartilhar com você assim, ó. Na química, entre átomos, eu tenho duas ligações que são importantes. Tem uma tal de ligação iônica. Na ligação iônica, você tem um metal junto ao ametal. E eu vou resgatar com você assim, ó. Os metais tendem a perder elétrons ou tendem a ganhar elétrons? Metal. Metal tende a perder, né? Por exemplo, no seu corpo agora, você tem o Na+, que é o íon sódio. No seu corpo você tem o cálcio 2+. Na tua hemoglobina você tem o ferro 2+. E na química, quando você tem carga positiva, quer dizer que você o quê? Perdeu. Então se eu pegar na minha prova assim, ó, cálcio 2+, isso quer dizer que o cálcio perdeu 2 elétrons. Se eu pego o ferro 3+, isso quer dizer que o ferro perdeu 3 elétrons. Se eu tenho Na+, quer dizer que o sódio perdeu 1 elétron. Então, quando você pega os metais, eles apresentam uma tendência normal em perder elétrons. Se o metal quer perder, o ametal quer o quê? Ganhar. Se eu pego no seu corpo o cloro, eu vou encontrar como? Cl-. Eu vou lembrar na biologia que o O2 é o aceptor final de elétrons. O oxigênio deseja o quê? Ganhar elétrons. Então, quando eu pego o metal, tem tendência a perder. O ametal tem tendência o quê? A ganhar. Aí lembrou comigo assim, ó. Eu vou perder para você, tá certo? Eu vou ser positivo, você vai ser o quê? Negativo. Quando eu tenho positivo e negativo, essa atração é intensa ou não? É intensa. Então é o seguinte, ó. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Se na sua prova você olha para uma substância, identifica que você tem metal com ametal, eu vou ter a chamada ligação iônica. Na ligação iônica ocorre uma transferência de elétrons. O metal quer perder, o ametal quer ganhar, ele vai e transfere um elétron para ele. Agora lembre-se, quando você perde, você fica positivo, quando você ganha, você fica negativo. E entre cargas opostas, a atração vai ser o quê? Intensa. Se a atração é intensa, é fácil separar ou difícil separar? Difícil. Se é difícil, a temperatura de fusão e de ebulição é alta ou é baixa? Ela é alta. Então, a primeira dica de hoje. Peguei na minha prova, metal com ametal, eu tenho ligação iônica, eu vou ter composto iônico, consequentemente eu vou ter uma alta temperatura de fusão e ebulição. Vamos para a prática agora. Só um pouco mais baixo aí, tá? Se você pegar, por exemplo, sal. Aqueça sal. Ele derrete? Não. Agora pegue açúcar, que é a sacarose. Quando você aquece, o que é que ocorre? Ele começa a caramelizar. Então vamos lá. Se eu pego a sacarose, eu tenho C12H22O11. Eu só tenho ametais. Carbono é ametal. Hidrogênio é ametal. Oxigênio é ametal. Eu vou ter ligação iônica aí? Não. Entre ametais, a ligação vai ser o quê, pessoal? Covalente, né? Que é aquela de compartilhamento. Então, primeira dica, ó. Peguei na minha prova, se tiver metal, temperatura de fusão e de ebulição o quê? Alta. Se não tiver metal, temperatura de fusão e de ebulição o quê? Baixa. Então, quem me ouve, ó. Quando eu venho para a água, hidrogênio, oxigênio.
Entre A metais, a ligação vai ser o quê? Covalente. Se eu não tenho metal, Tiago, eu vou ter um baixo ponto de fusão e de ebulição. Então a letra A não pode ser, porque na letra A você só tem A metais, ó. Quando eu pego a letra B, carbono e oxigênio, combinação de quem? De A metais. Ou seja, vai ter uma baixa temperatura de fusão e ebulição. Olha a letra C. O cálcio é metal ou não, pessoal? Cálcio é metal. E o cloro é o quê? A metal. Se eu tenho metal com A metal, esse cara vai ser o composto o quê? Iônico. E se ele é o composto iônico, eu vou ter uma alta temperatura de fusão e ebulição. Opa, Titi, a letra C é o nosso gabarito. Aí eu pego a letra D de lado. Carbono não é metal, hidrogênio não é metal, oxigênio não é metal. Ou seja, eu vou ter uma temperatura de fusão e ebulição baixa em relação à letra C. E quando eu pego a letra E, carbono é ametal, hidrogênio é ametal, oxigênio é ametal, ou seja, baixa temperatura de fusão e de ebulição em relação a quem? Ao composto iônico. Então, primeira dica que eu quero que você tenha para a sua prova. Olhei para a substância, tem metal? Tem. Eu vou ter alta temperatura de fusão e ebulição. Já é. Então, primeira questãozinha com você aí, ó. Nosso gabarito, letra C de casa. Então, se aparecer metal, meu filho, game over, né? Já é. Então, primeira questão de hoje, nosso gabarito aí, letra C de casa. E aí vamos à questão de número 2. E ele me fala assim, ó. Quem tem que suar é o chope, não você. Esse é o slogan de um fabricante de chope encontrou para evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem sua temperatura. Então vem comigo, ó. É muito comum, quando você visualiza propaganda de refrigerantes, ou então de bebidas, né, no caso cerveja, é muito comum aparecer assim, né, ó, a garrafa transpirando, ó, como se ela tivesse suada. Tiago, o que é que está ocorrendo aqui? Eu vou pensar com você assim, ó. Você pega um copo, adiciona água gelada a ele. Depois de um tempo, na parede do copo, fica criando umas gotículas de água. Tiago, o que é que está ocorrendo ali? É algo parecido quando você chega próximo ao espelho, de manhã cedo, e joga aquele bafo quente, né? Aí você embaça o vidro. Tiago, o que é que está ocorrendo ali? Você põe o coraçãozinho, né? Brega. O que é que está ocorrendo ali? Quando você pega o espelho de manhã cedo, a superfície dele é gelada ou quente? Gelada. Aí você joga um bafo quente. O teu bafo, ele tem vapor de água. Aí o que é que ocorre quando esse vapor de água entra em contato com a superfície fria? Ele condensa. Então o vapor entra em contato com a superfície fria, ele transfere calor para ela e o que? Condensa. É a mesma coisa que ocorre quando você pega um chope. Você colocou a bebida gelada no copo e aí no ar atmosférico você tem vapor de água. E quando esse vapor de água ele entra em contato com a superfície fria, ele transfere calor para ela e o que? Condensa. Aí vem cá. Quando você condensa, esse processo ele vai absorver energia ou liberar energia? Vamos lá. A evaporação, você sai do líquido para o vapor. Esse processo tem que absorver energia ou liberar energia? Absorver. Percebam, eu estou na fase líquida. O meu grau de agitação é menor. Na fase de vapor, o grau de agitação é o quê? Bem maior. Se você sai de uma agitação menor que é o líquido para uma agitação maior que é o vapor, você teve que absorver energia ou liberar energia? Absorver.
O processo de evaporação, você absorve. Agora vem no caminho inverso. Quando você sai do vapor para o líquido, você sai de uma situação mais agitada para uma situação que menos agitada. Então você vai perder calor. Então não esqueça do ciclo da água. Para você vaporizar, você absorve. Para você condensar, você o quê? Libera. Então perceba, o vapor de água que está no ar entrou em contato com a superfície fria e condensou. Essa condensação vai liberar energia para o chope. Ou seja, o chope vai esquentar ou vai esfriar? Vai esquentar. Quando o vapor de água entra em contato com a parede do chope e condensa, a condensação libera energia. E eu vou liberar energia para onde? Para o chope. Isso vai esquentar o chope. Então, Tiago, essa figurinha aqui, ó, que você visualiza em toda propaganda de bebida, essa figurinha me indica que o chope está esquentando. Porque a condensação do vapor de água é um processo que libera energia. Agora vem cá. Você meio-dia toma um banho de mar, você sai do mar e sente frio. Por que você sente frio meio-dia na Praia do Futuro? O solzão a pino. Porque quando a tua pele está molhada, quando a água vaporiza da sua pele, ela rouba calor da sua pele. De manhã cedo, você pega um desodorante, agita, põe na axila, fica geladinho, né? Mas por que fica gelado? Porque o álcool que está presente no antitranspirante, quando ele vaporiza, a vaporização absorve energia. Aí rouba calor do seu corpo. Aí você sente frio. Da mesma forma o seguinte, era muito comum antigamente, quando a criança tinha febre, tomar banho de álcool. Ou então a mãe pega uma fraldinha, molha no álcool e passa no corpo da criança, né? O Conselho Federal de Medicina não recomenda mais isso, mas é da cultura do brasileiro. Agora vem cá, quando você passa álcool na sua pele, por que o quadro febril diminui? Porque você tem um processo de vaporização do álcool. Quando o álcool vaporiza, ele rouba calor do seu corpo. Quando as mulheres vão fazer isso, que põe aquela acetona, não é geladinha? Por que a acetona é gelada? Porque quando ela entra em contato com o seu corpo, ela vaporiza. E ao vaporizar, rouba calor do seu corpo. Então vem comigo. No chope, que eu tenho um processo de condensação da água, vai esquentar a bebida. Mas por que o suor ele é importante para você? Quando eu faço uma atividade física, eu começo a transpirar. Está aqui a foto da meninazinha, ó, com o rosto pingando de suor. Quando você transpira, você joga água para a sua pele. Quando essa água vaporiza, ela rouba calor do seu corpo. Por isso que o suor é fundamental para controlar quem? A temperatura corporal. Então, vamos aí aos itens, ó. Então, no chope, a condensação esquenta a bebida. Quando eu pego o suor, ele esfria o meu corpo. Então, olha o comando da questão, ó. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem sua temperatura aumentada. Porque quando o chope está transpirando, ocorre a condensação da água, e condensação é um processo exotérmico, libera calor para a bebida. Então, Tiago, a letra A e a letra C já descarto. A letra B fala assim, ó, aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que a temperatura diminua. Falso. O suor evita que a sua temperatura o quê? Aumente. A transpiração é fundamental para que você jogue água sobre a superfície da pele e essa vaporização da água vai tirando o calor do seu corpo. Aí eu venho para a letra D, que me fala assim, ó, que a temperatura do chope é aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que a temperatura aumente. Perfeito. Então lembre-se, o suor do chope esquenta o chope. O suor seu evita que a sua temperatura aumente. Então, questãozinha 2,
Nosso gabarito aí, letra D de dado. E aí vamos à questão 3. A propriedade mais cobrada pela prova do Enem. Densidade. E essa questão 3 me coloca assim, ó. Na readequação de alguns estádios de futebol, por conta de uma atitude ecológica coerente, milhares de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Olhou para mim? Eu vou pegar em casa uma garrafa PET, eu vou cortá-la. A parte inferior eu vou fazer um jarrinho para colocar uma plantinha, e a parte superior eu vou usar como funil. Isso é reciclar? Não é. Isso é reutilizar. Então, quando eu dou um novo fim ao material, eu chamo de reutilizar. O que é você reciclar? Eu vou pegar, por exemplo, o PET, a garrafinha PET, vou derreter, vou fazer uma plaquinha de PET, e essa plaquinha eu vou usar para fazer cadeira, como a questão me fala, ou então para fabricar uma nova garrafa PET. Isso é reciclar. Quando você volta a ser matéria-prima e você confecciona novos objetos a partir dela, aí eu tenho um processo de reciclagem. Tiago, reutilizar é diferente de reciclar. Se eu pego o meu objeto e eu uso ele para outro fim, aí eu chamo de reutilizar. Quando eu volto a ser matéria-prima e eu consigo fabricar novos objetos, isso é reciclagem. Então entende a diferença, tá? Aí põe assim, ó. Para cada assento serão necessárias cerca de 100 garrafas PET de capacidade, que foi isso aí, ó, 600 ml e massa de 18 gramas cada uma. Pode-se afirmar que a redução de volume do material reaproveitado para a fabricação dos assentos será aproximadamente igual a... Aí dados, densidade do PET, 1,3 gramas por centímetro cúbico. Lembrar que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Considere que no reaproveitamento do PET não ocorra perda de massa e que o volume externo da garrafa é de 600 ml. Então é o seguinte, ó, na questão, ele quer saber o percentual de redução do volume. Matemática básica. Se é porcentagem, não me interessa quantas garrafas eu vou utilizar. Eu posso utilizar uma, 100, 1000. Então essas 100 garrafas que ele te colocou aí, ó, não tem importância nenhuma. Exatamente porque percentual é em cima de qualquer valor. Então no lugar de utilizar 100, eu vou utilizar só uma garrafa. Então vem, ó. Tiago, uma garrafa, você tem um volume de 600. E a massa, 18 gramas. Só que o cara me deu a densidade do PET, que é 1,3 gramas por ml. E ele me fala que eu não vou perder massa nenhuma. Então minha massa continua quanto, pessoal? 18 gramas. Aí vem, ó, densidade é massa por volume. Se eu pego 18 e divido por 1,3, que é a densidade, eu vou achar quem? O volume final. Então percebam, ó, eu tenho o volume inicial da minha garrafa antes da reciclagem. Se eu tenho a massa e eu tenho a densidade, eu acho o volume final da garrafa, que é de 13,85. Olha, Tiago, a redução do volume ela foi de quanto? Eu tinha 600 e fiquei com quanto? 13,85. A diferença, ó, 586,15. Esse foi o volume que foi reduzido, ó. Você saiu de 600 e foi para onde? Em 13,85. A tua redução, 586,15. Aí agora eu venho, ó, o percentual de redução. Como é que eu faço? Eu pego o que reduziu, vou dividir pelo todo, ó, que é o maior, 600, e multiplico por 100. Eu tive uma redução de volume de 97,7. Densidade é a propriedade mais cobrada pela prova do Enem.
E essa questão acaba sendo bem simples, mas o aluno tem que interpretar. Então percebam, o volume inicial era de 600 na garrafa, ele me deu a densidade e eu tenho a massa, eu acho o volume final. Fiz a variação para saber o quanto reduziu de volume, e como ele quer em porcentagem, eu pego a redução, divido pelo todo e multiplico por 100. E eu tenho aqui o quanto reduziu. Curiosidade sobre o PET. Quando vocês visualizam a questão, vocês já perceberam que refrigerante em garrafa PET, o gosto é diferente da de vidro? Sim. Né? Mas por que isso ocorre? Por que no caso da bebida em lata e da bebida armazenada em vidro, o gosto é melhor do que o da garrafa PET? Não esqueça disso, a garrafa PET ela é porosa. Com o tempo, ela vai perdendo o gás do refrigerante. E eu vou lembrar com você qual é o gás do refrigerante aí? Que você abre, aquele gás, quem é? É o dióxido de carbono, que é o CO2. Mas, Tiago, por que na fabricação de cerveja, de refrigerante, você utiliza o CO2? Aí vamos lá. Uma Coca-Cola Shop, que a gente chama assim, né? Qual é o gosto dela? Uma Coca-Cola sem gás, ela fica como? Doce. Doce, né? Mas você aumentou a quantidade de açúcar dela? Não. Percebam, quando eu pego um refrigerante, na fabricação dele eles fazem o quê? Jogam doce, jogam açúcar, jogam sal e jogam CO2. O CO2, quando ele entra em contato com a água, ele forma um ácido. Aí perceba, o refrigerante, ele é doce, ele é salgado e ele é o quê? Azedo. Ativa todos os sensores da sua boca. Exatamente para que você deseje o quê? Consumir mais. Eu tomo um copo de refrigerante, eu vou querer outro. Porque está ativando tudo, a região do doce, do salgado e do azedo. Quando a bebida vai perdendo o CO2, como o CO2 tem uma natureza ácida, à medida que você vai perdendo o CO2, você vai tirando quem? O azedo. E que você tira o azedo do refrigerante, aumenta a sua percepção sobre quem? Sobre o doce. Então não é que o refrigerante ficou mais doce. Não. Na verdade, você aumentou a sensibilidade para o doce, porque o azedo o quê? Foi embora. Então, no caso da garrafa PET, como ela é porosa, ela vai perdendo o CO2. E não esqueça que CO2 tem natureza ácida. Porque quando ele entra em contato com a água, você tem a formação de quem? De um ácido. Tá? Então, esse é o motivo do refrigerante ele ter um gosto diferente quando ele é armazenado em garrafa PET ou então armazenado no vidro. Tá? Então, nossa terceira questão, gabarito E, letra D, de dado. E aí vamos à próxima questão. Essa questão é linda, ó. Quem for do interior aí vai se ligar comigo. E ele fala assim, ó. O fluxograma de obtenção do soro de leite a partir da produção de queijo coalho, utilizando leite de búfala in natura, é mostrado a seguir. Então percebam. Você recebe o leite cru, aí eu tenho o processo de pasteurização. Vou parar por aqui por enquanto. Ó, olhou para mim? Que você vai no mercantil, você encontra 3 formas de vender o leite, concorda? Tem o leite em saco, tem o leite em caixa e tem o leite em pó. São 3 formas de você comprar leite. Lembra comigo, o leite em saco, como é que você encontra ele em um mercantil? Sob refrigeração, não é isso? Ele nunca fica exposto sem estar em uma geladeira, em um ambiente refrigerado. O leite em saco, obrigatoriamente, ele tem que ser vendido sob refrigeração. Mas o leite em caixa precisa? Não. O leite em pó precisa? Não. Tiago, por quê?
Volta comigo. A validade do leite em saco são quantos dias? 2. Quantos? O leite em saco pode ser 1 dia ou 2 dias, né? No máximo. Quando você pega o leite em caixa, são quantos meses? 3. E o leite em pó? De 6 meses a 1 ano. Então percebam, o leite em saco tem que ser refrigerado, o leite em caixa não precisa, para comercializar ele, o leite em pó não. E o prazo de validade muda. Tiago, por quê? Porque a técnica de preservação foi diferente. Na pasteurização, o que é que eu vou fazer? Eu ponho um aquecimento não tão alto por um tempo um pouquinho maior. Aí eu mato os micro-organismos patogênicos. Porém, eu não mato todos os micro-organismos. Por isso que o leite em saco tem que ficar sob refrigeração. Porque se ele não ficar, as bactérias o quê? Vão se multiplicar mais rapidamente e vai decompor o teu leite. Outra, a validade dele acaba sendo curta, porque ali você tem bactérias. Por isso que o leite em saco, ele acaba tendo uma validade menor e ele tem que ficar na geladeira. Agora, o leite em caixa, não. O leite em caixa, ele passa por um processo UHT, que é um processo de esterilização. Eu ponho uma temperatura altíssima por um tempo menor. Aí você mata todo mundo. Não fica uma bactéria para contar a história. Então, Tiago, se não fica nenhuma bactéria, o prazo de validade dele vai ser o quê? Vai ser maior. Consequentemente, eu também não vender sob refrigeração. E o leite em pó? O leite em pó eu tiro toda a água dele. E como é que eu faço isso, Tiago? Eu congelo o leite e reduzo a pressão dele. Se você congela e reduz a pressão, a água sublima, ela vai embora. E aí eu tenho o leite em pó. E se eu não tenho água, bactérias o quê? Não se multiplicam. Consequentemente, o prazo de validade vai ser o quê? Bem maior. Então, diferencia pasteurização, de esterilização e de liofilização. Pasteurizar, eu mato só bactérias patogênicas. Esterilização, você mata todo mundo. E na liofilização, você remove toda a água. Então você tem prazos de validades diferentes, condições de armazenamento diferentes. Então vem comigo, ó. Ele pegou o leite, pasteurizou esse leite, depois resfriou. Aí o cara deixou em repouso e coagulou. E perceba que a coagulação foi por meio de quem? Da adição do cloreto de cálcio. Aí eu tenho, ó, Tiago, isso ocorre no meu sangue também. Exato. Por que seu sangue não coagula agora? Agora, por que ele não coagula? Porque é o seguinte, ó, o teu sangue, ele tem um pH levemente básico. Isso quer dizer que todas as partículas têm a mesma carga negativa. Ó, meio básico, OH-. No teu sangue agora, todas as partículas têm a mesma carga. Se todo mundo tem a mesma carga, vive em repulsão ou em atração? Repulsão. O teu sangue não coagula agora, porque as partículas ficam em repulsão, já que apresentam a mesma carga. Quando o teu corpo quer coagular, ele faz o quê? Ora, meu irmão, se o sangue é negativo, eu jogo cálcio que é positivo. Na tal da cascata de coagulação, você joga cálcio que é positivo. Aí positivo neutraliza negativo. Aí eu não tenho mais a repulsão. Aí você começa a formar quem? Os coágulos. É o mesmo princípio do leite. Quando eu pegar uma questão que me fala em coagulação, coagular quer dizer o quê? Que eu vou neutralizar as partículas. E aí quando você neutraliza, não tem mais a repulsão. Elas começam a colidir e a formar quem? Os coágulos, tá? Continua comigo. O cara fez a coagulação, deixou em repouso, fez o corte da coalhada e fez a mexedura, né? Mexeu todo mundo. Aí no final, ó, ele fez a desoragem. Tiago, ele retirou os furos. Alguém já viu aqui fazer queijo? Eles pegam um pano, não é isso? Joga tudo lá
e vai espremendo o pano para tirar quem, pessoal? O soro. E assim você fabricar o queijo. Né? Então visualizei o fluxograma e olha o comando da questão que me fala assim, ó. Utilizando-se de um processo que segue o fluxograma acima mostrado, tem-se que letra A adição de cloreto de cálcio é necessária em função da inexistência de um cálcio na matéria-prima. Você sempre aprendeu assim, meu filho, tome leite porque faz bem para os ossos. O leite em si já é uma fonte o quê? De cálcio. Você adicionou mais cálcio para ocorrer o quê, pessoal? A coagulação. E não para servir como nutriente para você. Então a letra A, falso. Olha a letra B. A agitação da coalhada é um procedimento que quebra as cadeias polipeptídicas e libera o soro do leite. Olhou para mim? Como é que eu quebro uma proteína, hein, pessoal? Como é que se quebra uma proteína? Por meio de quem? Água. Eu não sei se alguém aqui já fez a tal da dieta da proteína. O cara seca em pouco tempo. Por quê? Se eu só estou comendo proteína, para quebrar a proteína, eu preciso o quê? De água. Quando você faz a dieta da proteína, ela vai secando o seu corpo, porque vai desidratando você. Ela precisa ter água para sofrer o processo de quebra. Não vai confundir quebrar uma proteína com desnaturar uma proteína. Quando eu falo em quebrar uma proteína, eu falo em quebrar a proteína formando aminoácidos. E não esqueça disso. A quebra de uma proteína só ocorre por meio de quem? Da água. Ah, Tiago, quer dizer que eu não vou mais nem tomar banho. Não é assim. Na tua pele tem colágeno e elastina, que são proteínas. Por que ao tomar banho não quebra? Porque é uma reação que é muito lenta. Ela precisa de um catalisador para que ela possa ocorrer de forma seguida. Então, Tiago, não dá para você tomar banho e sair saindo pelo ralo, não. Isso não existe, tá? Então, a letra B não rola. O único fator que quebra a proteína é a água. Letra C. Desnaturação da mistura natural proteica ocorre depois do corte da coalhada e da mexedura. Lembrou comigo? Quais são os fatores que desnaturam a proteína, hein? Temperatura, desnaturar. Quebrar é água. Desnaturar, quais são? Temperatura, pH, radiação ultravioleta, o álcool em gel. Por que as pessoas têm o hábito de usar álcool nas mãos? Porque o álcool desnatura a proteína. Então, Tiago, solvente orgânico, como é o caso do álcool, ele desnatura a proteína. Então, não esqueci, ó, temperatura, pH, radiação, solvente orgânico, sabão e detergente desnatura a proteína e concentração de substrato. São os fatores que desnaturam uma proteína. Aí vem cá, ele me fala na letra C que a desnaturação ocorre na coalhada e na mexedura. Vem cá, você aqueceu onde, hein? Onde é que rolou o aquecimento aí? Na pasteurização. A desnaturação ocorreu aí, ó, quando você pasteurizou. Então a letra C, falso. Letra D, destilação das impurezas. Pode parar por aí. Destilar tem que ter o que, pessoal? Aquecimento. E você aqueceu para pasteurizar e não para separar. Então a letra D, falso. Lembre-se, todo o processo de destilação tem que ter um aquecimento. E você só aqueceu quando você pasteurizou. E você não utilizou o aquecimento para separar. Falso. Letra E. Filtração e a decantação são dois métodos muito importantes para a apresentação física do principal produto. Olhou para mim? Eu quero separar o soro, que é líquido, do queijo, que é sólido. Como é que eu separo o líquido de sólido? Filtração, ou então o quê? Decantação. Quando ele fala que deixou em repouso,
O que é mais denso vai para o fundo, o menos denso fica onde? Em cima. Aí eu faço uma decantação para separar a parte líquida da parte o quê? Sólida. Só que decantação não é um processo 100%. Como não é um processo 100%, aí eu vou ter que fazer o quê? Uma filtração. Então você faz um processo de decantação para tirar o grosso ali, depois você faz um processo de filtração. É igual em uma piscina. Quando eu vou tratar uma piscina, o cara faz o quê? Joga os produtos, no outro dia de manhã, os flocos com as impurezas foram para o fundo, você aspira, aquilo é decantação, depois eu faço o quê? Vou filtrar a água. Não esqueçam disso, nunca um processo ele é 100%. Por isso que eu faço uma decantação, depois eu faço uma filtração, porque um vai complementar quem? O outro, tá? Então a letra é perfeita. Então o gabarito, letra E de Eva. Cozinha 5, tratamento de água. Outra temática que é super certa na sua prova, né? Então vem aí, ó. No esquema seguinte, que representa uma unidade de tratamento de água, são apresentados os reagentes químicos usados e as principais etapas de separação. Olha para mim, ó, para a figurinha aqui, ó. Você tem a represa, tá? Que é o teu manancial. Aí essa água é bombeada, ó, e vai para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, você tem aqui, ó, o sulfato de alumínio. Tiago, qual é a função dele? Esse cara é o agente coagulante. Ah, Titi, é o cara que vai neutralizar as partículas. Perfeito. Aí você adiciona cal. Tiago, a cal, ela tem uma natureza básica. Grifei, ó, marquei, ó. A cal é o CaO. Aí põe assim, ó, natureza básica. Ah, Tiago, lá na geografia, eu visualizei uma tal de calagem. A calagem é para que você reduza a acidez do solo. Então, Tiago, quando você adiciona cal, qual é o objetivo então? Deixar o meio básico. Aí você vem e adiciona cloro. Tiago, qual é a função desse cloro aqui? Ajudar a remover o excesso de ferro que está presente na tua água. Então, de novo, ó, o sulfato de alumínio neutraliza as partículas, permitindo a coagulação delas. A cal vai deixar o meio básico. E o meio básico vai ser importante para que você possa formar coágulos ainda maiores. E o cloro vai oxidar o ferro, favorecendo a sua remoção. Depois que você adicionou os produtos, o cara aqui, ó, mexeu. Aqui, ó, a espátulazinha, ó, mexendo todo mundo. E Tiago, essa é a etapa 1, puxou a setinha aqui, ó, floculação. Essa etapa é fundamental para que você consiga formar os flocos. No tratamento da água, faz o que de uma piscina? Ele joga os produtos, depois ele pega o balde, enche com água e joga na piscina. Pega o balde, enche com água, joga na piscina. Ele fica agitando essa água para que os coágulos possam se unir, formando estruturas maiores que são os flocos. Aí o cara pega, na etapa 1, então, ó, floculação. Aí o cara deixa em repouso, ó. Opa, Titi, se ele deixa em repouso, vai descer. Se vai descer, é sedimentação. E quando você separa, a etapa 2, ó, decantação. Então, por favor, põe aí, ó. A etapa 1 é a floculação. A etapa 2 é a decantação. Aí na etapa 3, eu utilizo um sistema de filtro, ó. Carvão, areia e cascalho. Isso aqui é um sistema de filtro. Ah, Tiago, bem que você falou. Toda decantação, ela é seguida aqui, ó, por quem? Por uma filtração. Então, etapa 1, floculação. Etapa 2, decantação. Etapa 3, filtração. Depois que eu faço tudo isso, eu vou adicionar cal, novamente,
para deixar o meio básico, porque se eu jogar esse meio ácido, vai corroer a minha tubulação. Então a cal me ajuda a não corroer a tubulação. O cloro aqui, ó, é para matar as bactérias, e o flúor para fortalecer seus dentes. Então, Tiago, eu tenho as etapas do tratamento da minha água. Então, vamos aos itens aí, ó. Olha o comando da questão primeiro. É correto afirmar que o produto da interação da cal com a água e os nomes dos processos de separação mostrados nas etapas 2 e 3 são, lembra comigo, a cal tem natureza o que, pessoal? Básica. A etapa 2 é o que? Decantação. E a etapa 3 é o que? Filtração. Então, nosso gabarito aí, letra A, de aprovação. Aí, olha essa questão 6, ó, que cena linda, ó. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, olha que cena linda, ó. Uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de... Vamos lá. Eu tenho assim, ó. Existem algumas formas de você pegar o bronze, né? Primeira delas, quando eu vou à praia, aí você passa o protetor ali, de baixo fator, e fica lá deitado no sol, ou então passa o bronzeador. E aí é o seguinte, quando você pega e fica exposto ao sol, a radiação solar é rica em quê, pessoal? Radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela tem uma alta frequência. Ela é uma onda eletromagnética de alta frequência. Se eu tenho alta frequência, eu vou ter alto conteúdo quê? De energia. Aí a minha célula diz assim, rapaz, eu estou recebendo uma carga de radiação muito alta. Eu vou me proteger. E como é que a pele se protege? Produzindo quem? Melanina. Então a melanina me ajuda a proteger principalmente o meu material genético de quem? Da radiação ultravioleta. Aí eu tenho dois tipos de UV que entram na Terra. O UVA e o UVB. O UVB tem mais energia. O UVB, ele apresenta uma frequência maior. Aí vamos lá. Os médicos falam assim, ó. Não se exponha ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Por quê? Porque é onde o UVB está bombando. Se você se expor ao sol dentro dessa faixa, a quantidade de UVB que você vai receber é muito alta. Isso pode provocar um estresse na sua pele a ponto de incidir aí uma queimadura. Agora, o UVA, ele é constante durante todo o dia. O UVA, ele vai ser o responsável pelo fotoenvelhecimento da pele. Enquanto que o UVB é responsável pelo ardor. Por exemplo, que eu chego da praia, aí você vai tomar um banho, que você liga o chuveiro, você começa a se contorcer todinho, né? Você começa a arder em função do UVB, porque o UVB tem um maior conteúdo que de energia. Ah, Tiago, eu faço bronzeamento artificial. Eu vou para uma clínica de estética e vou fazer um bronzeamento lá. Na clínica de estética, você entra em uma cápsula, ela fecha, e você tem várias lâmpadas emitindo UVA. Se emitir UVB, você vai torrar ali dentro. O UVA que é aplicado ali, ele apresenta uma alta intensidade de UVA. E isso vai estimular a sua célula a produzir o quê? Melanina. Você tem o mesmo resultado que você tinha indo para a praia em um menor tempo e não sentindo o ardor da pele, porque você não tem UVB.
E a outra opção, qual é? É você passar o tal do cenoura e bronze, né? No cenoura e bronze, eu vou lembrar que na cenoura, você tem um tal de beta-caroteno. E quando a tua pele absorve o beta-caroteno, ela começa a refletir os comprimentos de ouro do laranja, que é a cor do bronze, né? Então, na Praia do Futuro tinha o tal de jet bronze. Você ficava lá, aí a mulher pegava um spray e passava na sua pele. Aquele spray, ele é a base de beta-caroteno, que é o mesmo que tem na cenoura. Daí o nome, cenoura e bronze. Onde você absorve esse beta-caroteno e ele vai refletir os comprimentos de onda do laranja. Tá? Então são as formas de bronzeamento. Aí por que a cidadã não conseguiu obter o bronze? Porque você tem uma luz de baixa o quê? Frequência. Se é uma luz de baixa frequência, ela tem um baixo conteúdo o quê? De energia. Consequentemente, tua pele não se sente estimulada a produzir o quê? Melanina. Então, Tiago, o que não deu certo ali foi exatamente porque você tem uma lâmpada que emite uma luz de baixa frequência, né? Então aí, ó, game over. Gabarito letra B de bola. E vamos ler a última questão. Questão de número 7. E ele me fala assim, ó. O mármore é uma rocha usada com finalidades decorativas. Por exemplo, em pias, pisos, paredes, tampas e mesas e estátuas. O principal constituinte do mármore é o carbonato de cálcio. Sal também que está presente no calcário, nas conchas, nas pérolas, nas cascas de ovos e nos esqueletos de estrelas do mar. O carbonato de cálcio é extremamente suscetível à corrosão por ácido. E foi isso aí, ó. Se você reage com ácido, é porque a sua natureza é o que, pessoal? Básica, né? Se acidentalmente derramar ácido muriático sobre uma tampa de mesa feita de mármore, quais produtos de uso caseiro podem ser usados para atenuar, ou seja, para reduzir a corrosão da peça? Então, vem comigo, ó. Quando você pega o carbonato de cálcio, lembrou assim, ó, todo sal, ele vem da reação de uma base com o que, pessoal? Com ácido. O cálcio, família 2, são os metais alcalinos terrosos. Ou seja, a base que deu origem a ele é uma base o quê? Forte. E todo ácido com carbono é um ácido o quê? Fraco. Se você veio de uma base forte e de um ácido fraco, quem vai prevalecer? O caráter básico. Então, Tiago, o carbonato de cálcio, ele tem uma natureza básica, o que torna ele suscetível à ação de quem? De ácido. Aí a questão me fala assim, ó, que você derramou ácido sobre a mesa, e a mesa é feita de calcário. Para que não ocorra a corrosão, eu tenho que neutralizar o ácido. E para neutralizar o ácido, eu vou utilizar quem, pessoal? Uma base. Aí lembrou comigo? Amoníaco. Amoníaco, quando aparecer na sua prova a expressão amoníaco, é uma base, ó, é o hidróxido de amônio. Tiago, o bicarbonato de sódio, ele tem uma natureza básica também. Se você lembrar, o bicarbonato de sódio, ele é usado para combater afta, né? Porque muitas vezes a afta é provocada por um excesso de acidez. Então, por favor, não esqueça, ó, bicarbonato de sódio tem natureza básica. E quando eu pego o leite magnésio, ele é uma base, ó, que é o hidróxido magnésio. Então, Tiago, para que a mesa não sofra corrosão, eu posso utilizar 3 produtos: o amoníaco, o bicarbonato ou o leite de magnésio, tá? Então, quando eu venho para os itens aí, a letra A me fala em amoníaco e iogurte. Iogurte tem ácido lático, né? Letra B, leite e vinagre. Vinagre é o ácido acético, não rola. A letra C, perfeito, ó.
leite, magnésio e bicarbonato de sódio, tá? Então, gabarito, letra C de casa. Filhinhos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um excelente dia de prova. Todo o nosso trabalho aqui no Alcance, ele vai ser concretizado amanhã na prova de vocês, tá? Então, durante a prova, inspire profundamente, mantenha-se hidratado e leve um docinho. Glicose, hidratação e oxigênio faz a tua mente funcionar melhor, tá? Então, Deus abençoe, muita luz.